Olá, minha gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos continuar então a nossa introdução aqui ao curso de gestão financeira e falando um pouquinho hoje sobre a importância do valor do dinheiro no tempo. Nós temos o Banco Central no país, né? Todo país tem o seu Banco Central e o Banco Central define, né, através do Comitê de Política Monetária, a taxa básica de juros, né, para um determinado período. No Brasil, essa taxa a gente chama de Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, ela é a taxa de referência para empréstimo e financiamento, né, no mercado financeiro e nas operações financeiras diversas. E ela é o norte, né? Para alguém saber, né, se deve ou não aplicar no sistema financeiro, aplicar no sistema produtivo, essa taxa é levada em consideração. Então, é muito importante que a gente possa medir o impacto dessa taxa, da taxa de juros, né, sobre o custo do dinheiro, né? Então, o Banco Central faz isso porque, quando há um período de inflação, a inflação é aumento generalizado de preço, não é só um grupo de produtos ou de serviços. Mas quando há uma pressão inflacionária, então, através da taxa de juros, o Banco Central pode incentivar alguém a guardar dinheiro ao invés de consumir mais. Ou fazer o contrário, né? Aplicar o dinheiro ao invés de guardar. A taxa de juros é a referência para isso. Então, só para recuperar o valor e a importância da taxa de juros, a gente vai lembrar aqui a matemática financeira para a gente despertar, né? Quando for fazer as nossas avaliações e medir, né, e ter em mente esse impacto. Então, veja bem, vou compartilhar aqui o slide com vocês. A gente já falou a questão da inflação, a questão da capacidade de pagamento futuro, a questão do uso, do custo de oportunidade e a questão da aplicação, ela tem a ver diretamente com a taxa de juros. Então, vamos olhar para a matemática financeira básica, né? Para a gente lembrar como é que pode ser calculado essa questão. Até porque o nosso curso, como eu falei, a gente tem a relação, né, financiamento e investimento. Então, a pergunta que vem, né, no campo imediato é: esse investimento, né, vai valer a pena? Então, a taxa de juros vai ser, né, uma referência para a gente. E a remuneração do capital que vai ser aplicado lá, né, no investimento que a gente vai fazer, né, vai ser também o horizonte para a gente tomar a decisão. Então, só para a gente lembrar aqui, vamos trazer os juros simples, né, como aqueles juros que incidem apenas sobre o capital inicial. Então, é um crescimento linear do dinheiro, né, ou do capital, né, que está sendo aplicado ao longo do período de tempo. Então, veja que esse crescimento linear, o impacto é menor. Já o juro composto, não. O juro composto ele tem um fator de capitalização, né, que é exponencial. Então, não é linear. Então, esse crescimento gera um impacto maior, né, na questão do valor futuro. Então, se eu pegar um dinheiro hoje, né, e aplicar no sistema de juros, né, com a expectativa de juros simples, o crescimento dessa dívida, desse valor, né, é linear. Se eu pegar na expectativa de juro composto, ou dentro do contrato de juro composto, então o crescimento desse valor futuro, né, é exponencial. Então, isso é uma diferença muito grande, porque gera um impacto totalmente diferente. Então, só para a gente ver isso e lembrar, né, como é que pode ser calculado, foi que eu enviei, então, esse slide para a gente medir e fazer um pouco da comparação. Eu tenho aqui um empréstimo de 100 mil, né? Eu tenho um período de 60 meses, que dá 5 anos, e eu tenho uma taxa de juros ao ano. Lembrar que eu posso, para medir o impacto do valor futuro, qual é o valor futuro, e depois determinar os juros, eu tenho que adequar a taxa de juros, né? O período da taxa de juros tem que ser igual ao período de financiamento que eu estou considerando. Então, se eu tenho uma taxa anual, eu tenho que colocar o período anual. Se eu tenho uma taxa mensal, eu tenho que colocar o período mensal. Então, essas duas, né, tem que haver compatibilidade entre isso. Não é possível calcular, né, com horizontes diferentes. Tá certo? Então, nesse caso, 60 meses são 5 anos. Né? A taxa de juros é 12% ao ano, então eu utilizo 5, né, como elemento do período. Então, está dado o cálculo do valor futuro aplicando diretamente na fórmula. Eu substituo os valores e encontro, né, 160 mil é o valor futuro, ou seja, eu tenho um empréstimo de 100 mil e em 5 anos, né, eu vou pagar 160 mil, ou seja, 60 mil de juros. É o que está calculado aí. Eu calculo os juros pela diferença. A diferença entre valor futuro e valor presente é exatamente o valor dos juros que eu paguei do período.
Eu utilizando, né, agora o juro composto e reduzindo, né, aí é que é interessante a gente perceber, a taxa de 12 para 10%, então 2%, né, a taxa menor, no mesmo período, eu ainda vou pagar, né, no valor futuro, né, o valor vai ficar calculado em 169 mil, substituindo os valores na forma, diretamente como está aí, e eu vou ter um impacto de juros de 69 mil. Então, só para a gente dimensionar, né, como o juro composto, né, com seu crescimento exponencial, ele tem um impacto muito maior, né, na questão do empréstimo, do financiamento, né, do recurso que a gente está utilizando. Então, toda vez que a empresa vai captar dinheiro, né, há uma taxa de juros implicada ali, no curto prazo, no longo prazo. Né? E como a base é o juro composto, né, o crescimento é exponencial desse encargo, dessa dívida. Então, é nisso que a gente tem que analisar, né, com relação às fontes de financiamento. Né? Só para a gente medir, né, e revisar mais, né, essa relação, né, com essas variáveis, então a gente tem aqui outro slide. Né? Aqui ainda não é a mesma demonstração que eu quero fazer, não é ainda os outros elementos, mas veja, juros simples aqui, ó, na taxa de 5%, eu tenho um valor diferente, né? Tem um impacto diferente, porque um tem crescimento linear, o outro tem crescimento exponencial. Mas o que eu quero mostrar mesmo aqui agora é essa relação, né, entre valor futuro e valor presente e a possibilidade de encontrar outros elementos que estão envolvidos nessas operações. Então, eu posso encontrar, né, o valor presente, tendo o valor futuro e tendo as outras variáveis, né, taxa de juros e tempo. Eu posso encontrar a taxa de juros, né, através, né, do valor futuro, do valor presente e do período, e eu posso encontrar o período. Então, dessa forma, mais direta, né, o que, que a gente precisa fazer? Aí não tem como, né? Memorizar essas formas, você vê que na prática a gente tem calculadora, tem planilha eletrônica, a gente nunca vai fazer isso manualmente, mas como a gente está no processo de formação, né, e como essa, essas formas aí, né, são básicas, então cabe a gente, né, familiarizar com ela, exercitar um pouco elas, para a gente ter a dimensão de que eu posso calcular tanto a variável, né, valor futuro, quanto a variável período, como a variável juros nessa relação, tá certo? O dinheiro ao longo do tempo. Então, para memorizar melhor, o que a gente vai fazer? Exercitar, tá certo? Então, aqui tem um exemplo, vocês vão visualizar melhor, analisar melhor. É muito prático, a aplicação é direta, né? Só para a gente mostrar, fazer uma demonstração. Então, se eu tenho o valor presente, tenho uma taxa de juros e tenho um tempo, eu posso calcular o valor futuro. Então, aplico direto a fórmula, encontro o valor futuro, encontro os juros do período, fazendo a diferença entre valor futuro e valor presente. Bom, eu quero o valor presente, então eu preciso do valor futuro, né? E a taxa de juros e o tempo. Então, eu inverto a fórmula. Esse fator, né, que a gente está utilizando aí, 1 mais I elevado a N, ele é fator de capitalização, quando eu quero calcular o valor futuro, e ele é fator de atualização, quando eu quero calcular o valor presente. Então, eu tenho uma dívida de 120 mil para pagar em 5 anos. Quanto valeria essa dívida hoje? Então, eu calculo o valor presente. E esse fator deixa de ser fator de capitalização para ser fator de atualização. Que fator? 1 mais N, período, elevado, 1 mais I, taxa de juros, desculpe, elevado a N, que é o período. Então, ou fator de capitalização ou fator de atualização, mas é o mesmo fator. A estrutura que eu quero dizer é a mesma. Então, só preciso utilizar ou para capitalizar ou para atualizar. Então, tá aí 2 exemplos para vocês, né, verem com calma e também poderem medir, né, o exercício dessas formas. Eu posso ainda utilizar, aqui tem outro exemplo, né, para encontrar o período. Né? Então, eu vou usar logaritmo, por quê? Porque no cálculo a gente vai demonstrar melhor, né, quando a gente se encontrar em sala de aula, né, eu tenho raiz quadrada, então eu uso, né, ou o inverso, né, ali na taxa de juros 1 sobre n, ou então o logaritmo, né, para encontrar melhor a variável. Então, vamos logo direto aqui ao assunto, né, com base nas fórmulas. Eu uso o logaritmo da relação entre valor futuro e valor presente, e eu uso o logaritmo, né, do fator, né, 1 mais i. Então, com isso aí, o n, né, vai ser encontrado. E da mesma forma, né, eu uso, né, para calcular a taxa de juros. Então,
Então é isso, eu espero que vocês dêem uma olhada com calma. A atividade, uma boa parte delas, que eu enviei para vocês, já pode ser respondida com base nisso, e vocês já podem tirar dúvida, né? Pelo menos as primeiras questões só envolvem essas 4 fórmulas, vocês podem tirar dúvida comigo, tá bom? Um abraço, espero que tenha sido, né, que seja proveitoso, tenha sido não, né? Que seja proveitoso para vocês, e pelo menos a gente não fica sem esse contato, né, sem essa mediação dos conteúdos da disciplina que a gente vai estudar. Um abraço para vocês, tudo de bom aí.